Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos, com a graça de Deus, com a permissão do Senhor, para mais uma vez prestarmos a Deus o nosso culto, o culto da família cristã que se reúne, não obstante separados, cada um em nossos lares, mas que juntos formamos uma comunhão para dizermos a Deus que somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Em especial por termos o nosso nome escrito no livro da vida. E hoje nós convidamos a todos vocês, irmãos e irmãs, aos amigos que nos assistem, para juntos estarmos mais uma vez cultuando a Deus, dizendo a Ele que é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Para tanto, iniciemos este culto orando ao Senhor. Querido e amado Deus, nós rendemos graças a Ti, Pai amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui cultuando o Teu nome. Estarmos aqui, Senhor Deus, entoando louvores a Ti. Senhor, recebe de bom grado aquilo que prestamos a Ti neste dia. E fala conosco pela Tua palavra, porque bem sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. A Sua palavra, ela é divinamente inspirada e apta para nos orientar, nos ensinar, nos confrontar e nos transformar em pessoas melhores. Pai, toma, pois, a primazia neste culto, abençoando cada um dos Teus filhos que ouvirão a Tua palavra e que estarão nos acompanhando neste dia, neste culto da família. É isso que Te pedimos e pela fé Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto que servirá para a nossa meditação se encontra em 1 João, capítulo de número 4, versículo 11 em seguida. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor, e bendita seja a sua santa e preciosa palavra. Amados, nós estamos aqui diante de um texto que nos convida a exercitarmos o maior mandamento deixado por Deus. A lição pela qual e na qual a igreja do Senhor Jesus precisa se dedicar em aprender, em exercitar, é a lição do amor. É uma lição que não é fácil. A lição do amor é a lição por excelência que Cristo deixou para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nos deixou como exemplo. Ele mesmo foi o amor em pessoa. Ele mesmo foi e esteve entre nós em razão do grande amor de Deus por nós, enquanto pecadores, necessitados e carentes da graça de Deus. O texto que nós lemos, primeira carta de João, nos convida não só a exercitarmos a esse amor, mas a fazermos um exame de consciência se realmente estamos servindo a Deus. Porque com a clareza meridiana o Senhor nos diz nesta palavra que se alguém disser que ama a Deus
e odiar seu irmão é mentiroso. Portanto, esse texto, ele nos confronta e ele exige de nós uma reflexão sobre se realmente nós estamos amando a Deus. Porque o sinal, a manifestação daquele que ama Deus, ela se encontra, a manifestação, na sua capacidade, não só de amar a Deus, mas de externar e expressar esse amor pelo irmão. Estamos diante, portanto, amados, de uma dupla inseparável. Que dupla é essa? A fé e as obras. A teologia cristã, em toda a sua amplitude, ela sempre ela desemboca na prática do amor. Não existe, não há o que se falar em teologia cristã se não falarmos do exercício do amor. Não o amor como o mundo prega, como o mundo canta, como a poesia ela relata, mas o amor verdadeiro que advém de Deus. O amor ágape, o amor que tem a sua própria fonte em Deus e que é derramado sobre as nossas vidas quando nós damos espaço para esse amor de Deus em nós, através de Cristo Jesus. E esse amor, portanto, passa a se manifestar em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas escolhas, naquilo que nós decidimos como modelo de vida. A salvação, nós sabemos à luz da palavra de Deus, que ela vem pela fé. A salvação, ela independe das obras. Independentemente das obras, daquilo que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer, isso não interfere na nossa salvação, porque a salvação ela é um dom gratuito de Deus. E pela Bíblia nós compreendemos que ela só vem pela fé. Agora, quando nós somos alcançados pelo poder salvífico que há em Cristo Jesus, quando nós recebemos e alcançamos a salvação por meio de Cristo Jesus, esta fé salvadora, ela nos leva a produzir obras. Se ela não nos levar a uma produção de obras, se ela não produzir em nós uma vida com atitudes concretas em favor do irmão, se esta fé não nos levar para uma experiência verdadeiramente onde as obras fazem parte da nossa caminhada, da nossa vida, como diz a própria palavra de Deus, a fé sem obras, ela é morta. Portanto, a fé salvadora que nós temos em Cristo Jesus é uma fé que opera pelo amor, ela se realiza pelo amor. E quando nós vivemos uma fé desvinculada do amor, nós não temos nenhum receio de dizer com ousadia que esta fé ela é morta. Porque a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela produz em nós a necessidade de entregar-se pelo outro, de servir ao outro. Nós vivemos tempos especiais nos últimos dias. Nós vivemos um tempo em que as famílias estão preocupadas com aquilo que há de vir em decorrência dessa pandemia que assola a humanidade. Nós olhamos para esse momento tão difícil e o nosso coração muitas vezes se enche de dúvidas, se enche às vezes de angústia, até mesmo de ansiedades, e nós como filhos e filhas de Deus lançamos sobre o Senhor essas ansiedades, porque bem sabemos que Ele tem cuidado de nós. Mas esse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, é um tempo em que somos convidados, à luz da palavra de Deus, a exercer a nossa fé. A fé que obtemos em Cristo Jesus, que nos é trazida pelo poder libertador da palavra de Deus, que nos é renovada pelo poder da palavra de Deus, o poder libertador da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas esta fé, ela nesse momento em que vivemos, deve nos levar para uma experiência de amor. A fé, ela é a fonte, mas as obras, elas são necessárias. A fé, ela é a fonte, mas as obras, elas representam o fluxo que corre dessa fonte. A fé, nós podemos dizer que ela é a raiz da nossa vida, mas as obras, elas representam os frutos dessa raiz, desta árvore que somos nós, que somos chamados não apenas a crescer em Cristo, não apenas a nós criarmos uma roupagem, uma folhagem de quem está unido à videira verdadeira, mas que somos chamados, sobretudo, à luz da palavra de Deus, à luz das ordenanças do Senhor Jesus, a produzir frutos.
A fé, portanto, irmãos, ela é a causa, mas as obras, elas são as consequências. Se nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós precisamos, mais do que nunca, nos últimos dias, exercitarmos esta fé em prol das pessoas que estão ao nosso redor. Exercitar a fé em prol dos necessitados, dos pobres, daqueles que precisam do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa presença, da nossa dedicação. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Vou repetir para que você possa assimilar aquilo que eu estou lhe dizendo como uma verdade que advém da palavra de Deus. Eu e você não somos salvos pelas obras que praticamos, mas somos salvos para as obras. Portanto, não podemos nos acovardar, não podemos viver na ociosidade, como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade, porque o mesmo evangelho que nos liberta do pecado também é o evangelho que nos convida a assistir os necessitados. Infelizmente, muitas vezes nós não atentamos para esta verdade. Fomos alcançados pela graça de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, essa misericórdia que a Bíblia diz que ela não perece, mas ela se perpetua para sempre, porque as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, elas perduram para sempre, mas muitas vezes nós esquecemos disso. E fomos alcançados pela graça, pela salvação, mas não movemos uma palha em prol dos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor. Em síntese, não vivenciamos o amor que é apregoado na palavra de Deus. Eu quero lhe dizer, amado irmão e irmã, e ouvinte da palavra de Deus, que não há conflito entre fé e obras. O evangelho da graça é um evangelho integral. Ao mesmo tempo que ele provê a salvação para a alma, ele também provê a redenção para o corpo. O evangelho da graça é um evangelho que alcança a nossa vida, e não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos externar, transparecer esse amor pelo qual nós fomos alcançados. O evangelho, ao mesmo tempo, esse evangelho da graça, ao mesmo tempo que ele é transcendental, que ele nos leva a uma experiência de comunhão com Deus, uma experiência que transcende essa experiência momentânea, natural, secular que vivemos. O evangelho, ao mesmo tempo que ele é transcendental, ele é também assistencial. Ao mesmo tempo que ele nos leva a uma comunhão com Deus, ele também nos leva a uma comunhão com os irmãos. A fé, portanto, e as obras, elas não se excluem, mas elas complementam-se. Quem ama Deus também serve ao próximo. Quem vive em comunhão com Deus não tem como não viver em comunhão com seu irmão. Quem adora a Deus também é chamado a socorrer o necessitado. Não há, portanto, conflito nem entre fé e obras, e não há conflito entre evangelização e ação social. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, mais do que nunca, nos tempos que cada vez mais se apresentam como difíceis, e isso nos enche de esperança, porque estamos prontos e preparados, sabendo que a vinda do Senhor está próxima, porque essas dores que vivenciamos, essas angústias, esses problemas, essas enfermidades, inclusive as pandemias que assolam a humanidade, elas estão aqui nos apresentando o princípio das dores, porque haverá um tempo em que o mundo estará sob uma grande tribulação, após a vinda gloriosa do Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja. E essas dores que estamos vivendo hoje, elas apenas apontam para a grande e maior dor que a humanidade sofrerá quando o Senhor Jesus tiver vindo buscar os seus, a sua igreja, a sua eleita, a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não há conflito de maneira nenhuma entre a evangelização e a ação social. Não há conflito entre a pregação do evangelho e o cuidado dos necessitados. Nós olhamos para a Bíblia e olhamos um grande exemplo. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele se gastou pelo evangelho, que a vida dele foi consumada pelo evangelho, ao mesmo tempo ele se esforçou para socorrer os pobres, os necessitados.
E nós somos chamados a viver a nossa fé assim, amados. Olhando para Deus, para o Senhor que é o consumador da nossa fé. Nós olhamos para o Senhor, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de olhar para as pessoas que estão perto de nós. Existem pelo menos 2 riscos na nossa vida cristã. Um risco que, infelizmente, muitas pessoas estão mergulhadas nesta realidade, é de um pietismo alienado. O que é isso, pastor? Que palavra é essa? É aquela vida piedosa alienada. Ou seja, eu prego um evangelho, eu acredito no evangelho, eu creio no evangelho, mas sem nenhuma atitude concreta, sem nenhuma ação social, sem nenhuma expressão de amor. Então isso é uma fé alienada, é um pietismo alienado, é uma vida piedosa que ela não produz frutos, que não é uma vida desejada por Deus e nem é a proposta do evangelho do Senhor Jesus. Outro erro que nós caímos às vezes na nossa fé, na nossa experiência cotidiana, é um assistencialismo sem estar vinculada ao evangelho. Aí nós saímos de uma fé, de uma vida piedosa alienada, de um pietismo alienado, e passamos para um assistencialismo puramente humanista. A igreja do Senhor Jesus, assim como ela não pode viver uma fé alienada, também não pode viver um assistencialismo puramente humanista, uma ação social sem evangelização. Nós estamos e precisamos estar realmente vinculados a uma fé autêntica, a uma fé que produz obras, a uma fé que expressa o grande amor de Deus por nós. E nós olhamos para a história da igreja cristã e ao longo dos séculos nós presenciamos e constatamos que o evangelho de Cristo ele tem sido o vetor inspirador para as maiores obras sociais que o mundo já viu. Através da ação da igreja cristã ao longo dos séculos, nós presenciamos e constatamos a construção de hospitais, de escolas, de asilos, de dezenas de instituições que cuidam do ser humano de forma integral. E este modelo e esta proposta de vivência do cristianismo é uma proposta mais do que atual. É uma proposta atualíssima para os dias de hoje. Portanto, esta palavra que eu levo ao seu coração nesta noite, a você que é cristão, como você tem vivenciado a sua fé? Essa sua fé, ela tem levado a você a ajudar os pobres, ajudar os necessitados? Veja que ajudar os pobres é um requerimento que nós o constatamos e o situamos ao longo das Sagradas Escrituras. Ajudar os pobres tem sido requerido por Deus desde o início da história da salvação. Se você olhar o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Deuteronômio, do Pentateuco de forma geral, você vai ver Deus requerendo ao seu povo que cuidasse dos necessitados, que cuidasse dos pobres. Isso também foi requerido, a ajuda aos necessitados, pelos próprios profetas. Se os amados abrirem o livro do profeta Jeremias, do profeta Daniel, o próprio profeta Amós, você vai ver esse requerimento, essa exortação na boca dos profetas para cuidar dos necessitados, para que a fé que eu tenho em Deus possa ser manifesta através de um amor concreto pelos meus irmãos. O amor ao necessitado foi requerido, não só requerido, mas testemunhado pelo próprio Jesus. Nos ensinamentos de Jesus, nós encontramos ele de uma forma muito direta, dizendo e nos convidando que ele veio para os que estão doentes, para os que estão necessitados, para os que estão aflitos, para os que precisam de consolo, para os que precisam de refúgio. Ele é o pastor que cuida das ovelhas, ele é a fortaleza, ele é o socorro presente na hora da angústia. Aleluia! Então nós que somos cristãos, amados, precisamos olhar para a nossa vida, fazer um exame de consciência e nos perguntar: como eu tenho vivenciado a minha fé cristã? A minha fé tem sido uma fé morta? Como é que eu sei? Vai depender daquilo que você tem feito pelo seu próximo. Se você é um cristão que vai apenas à igreja para se emocionar através dos louvores que são entoados no culto, na celebração religiosa que você participa, se você é um cristão que vai à igreja apenas
como um local onde você vai se encontrar com outras pessoas, como um agrupamento social de pessoas. Se você não busca Deus, e de uma forma que essa busca te leve a ajudar ao seu irmão necessitado, esta fé ela não é uma fé genuína. Porque a fé genuína é uma fé que nos leva a servir aos irmãos. Verdadeiramente o Senhor nos colocou neste mundo para os outros. Deus nos colocou neste mundo para os outros. O Senhor Jesus nos dá um exemplo disso. Ele mesmo se fez homem como nós, renunciou, entre aspas, da sua glória, se fez um homem como nós, em tudo igual a nós, em menos ao pecado, mas para nos mostrar que a essência da vida, o significado da nossa vida, ele só é encontrado quando nós nos dedicamos no serviço aos irmãos. Os que recebem misericórdia, e nós, cada um de nós recebemos diariamente a misericórdia de Deus. Eu e você, o simples fato de estarmos vivos é sinal do amor de Deus por nós. O vestuário que Deus provê para a nossa vida, o alimento diário para as nossas vidas, o cuidado que Ele tem com a nossa moradia, o cuidado que Ele tem para com a nossa família, o nosso trabalho, a nossa fé, o grande amor dEle por nós, o perdão para os nossos pecados, a misericórdia dEle, que é a causa de não sermos consumidos, como eu disse anteriormente, e que é a própria palavra de Deus que nos assegura. Isso nos leva para uma compreensão, amados irmãos. Os que recebem misericórdia de Deus precisam ser misericordiosos. Os que recebem misericórdia de Deus precisam se tornar misericordiosos. E Jesus é o maior exemplo dessa generosidade. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo de número 8, mais especificamente no versículo 9, Paulo, ele diz assim, que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O livro de Provérbios, ele, dentre tantos ensinamentos maravilhosos, você que ainda não leu o livro de Provérbios, eu lhe proponho a você fazer uma leitura diária. É interessante que você pode escolher um capítulo por dia e durante um mês de 31 dias você vai ter a possibilidade de ter uma orientação no seu devocional, na sua vida diária nesse livro. Muitos ensinamentos podem ser extraídos, podem trazer enriquecimento para a sua vida espiritual no livro de Provérbios. Mas eu quero destacar aqui dentro daquilo que eu estou ministrando neste dia. O livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo de número 17, diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Eu não sei se você já pensou na proporção e na grandeza deste versículo. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Quando você decide ajudar o seu irmão, aquele que está com fome, aquele que precisa de uma visita, de um abraço, de um cuidado, aquele que precisa, quando está caído, você ajudar a se levantar, aquele que precisa de um abraço na hora de uma necessidade, de uma palavra amiga, aquele que precisa de cuidado, quando você está dando aos pobres, quando você ajuda um necessitado, você está emprestando ao próprio Deus. E o próprio Jesus nos diz que quando nós ajudamos a um dos pequenos, é a Ele que estamos ajudando. Um dia nós estaremos diante de Deus e Deus ele poderá diante de nós dizer: olha, eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava com fome e você não me deu de comer. Eu estava precisando de uma visita e você não me visitou. E se assim nós nos comportamos, se nós temos uma fé em Cristo Jesus, mas é uma fé vazia, uma fé morta, que não nos leva ao encontro do outro, a uma comunhão com o necessitado, nós, como a própria palavra nos diz, diante de Deus o Senhor olhará para nós e diz: olha, afasta-te de mim, que eu não te conheço. Agora, se nós ajudarmos o pobre nas suas necessidades, visitarmos aquele que precisa de visita, ajudarmos no alimento aquele que tem fome, vestirmos aquele que precisa de vestimenta. E aqui eu não estou falando, amados,
apenas do ponto de vista material, mas eu estou falando também do aspecto emocional, e não só do aspecto emocional, mas também no aspecto espiritual. Existem pessoas do seu lado que está sedenta da palavra de Deus. Existem pessoas do seu lado que está nua, que está exposta a todas as intempéries desta vida, todas as lanças, aos dardos inflamados que o inimigo das nossas almas lança sobre nós. E essas pessoas precisam ser revestidas da armadura de Deus, a verdadeira armadura que reveste o pecador, que protege o pecador de todo mal. Às vezes, do seu lado, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, pessoas estão despidas, estão famintas, pessoas estão necessitando de uma visita, e você fecha os olhos, você cruza os braços, você não faz nada em ajudar esse necessitado. O Senhor, neste dia, traz esta palavra ao seu coração, que a fé, se ela não se traduzir em obras, ela é morta em si mesma. E para encerrar esta mensagem, eu quero trazer à lume aqui uma parábola que o próprio Jesus, ele contou, ele proferiu. Uma parábola que é conhecida como a parábola da figueira estéril, que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Esta parábola diz que Jesus contou a parábola dizendo que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar o fruto nela, não achou nenhum fruto. E aí, quando ele se frustrou por não encontrar nenhum fruto, ele disse àquele que cuidava daquela fruteira: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Porém, o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se ela vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Esta parábola, ela traz uma verdade maravilhosa para as nossas vidas. Um dia, nós estávamos longe de Deus. Estávamos fora do jardim de Deus. O nosso pecado nos levou para longe de Deus. A Bíblia diz que em razão do pecado nós somos destituídos da glória de Deus. Mas pelo grande amor de Deus por nós em Cristo Jesus, aleluia, eu e você fomos trazidos, resgatados pelo próprio Jesus e colocados novamente na presença de Deus, plantados não por nossos méritos, mas pelo Senhor da vide. E hoje estamos no jardim do Senhor. Mas o fato de estarmos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, exige de nós que produzamos frutos. Porque se nós não produzirmos frutos, o próprio agricultor, o próprio dono da vinha, ele cortará e mandará, ceifará esta árvore que somos nós. Se não produzirmos frutos, mandará cortar esta árvore e vai colocar esta mesma árvore no fogo. Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus me impulsiona e traz nesse dia a você esta palavra. Deus está lhe dando uma oportunidade para que você, se não produz ainda frutos, possa exercitar sua fé através do amor aos seus irmãos, ajudando os necessitados. Descruze os braços, entregue a sua vida ao Senhor e ao mesmo tempo se entregue aos seus irmãos, servindo aos seus irmãos, gastando as suas energias, a sua vida aos seus irmãos. Desde a mais tenra idade ao mais ancião, todos nós cristãos somos chamados a dedicar a nossa vida no serviço a Deus, mas no amor também aos irmãos. Estes são inclusive os maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se nós não dermos frutos, nós não estaremos bem diante de Deus, porque a nossa fé, ela é uma fé que precisa produzir frutos. Não seja uma figueira estéril, porque o fim da figueira estéril não será o melhor, mas seja alguém que dá fruto. E Deus em Cristo Jesus lhe ajudará
a você produzir fruto do Espírito Santo. Fruto de bondade, fruto de alegria, fruto de paz, fruto de paciência. Tudo aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Deus não lhe chamou, meu amado irmão, minha querida irmã, tão somente para você ser alguém que medita na palavra, alguém que escuta a palavra, alguém que gosta da palavra, mas Deus lhe chamou para que você possa participar da glória dos céus, mas também ajude a outras pessoas a participarem, a serem partícipes desta mesma glória, dos mesmos benefícios eternos e incorruptíveis que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero terminar esta mensagem orando por você, orando por cada um daqueles que escuta esta palavra, para que Deus, em Cristo Jesus, possa lhe ajudar a ser alguém que exerce a sua fé com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, mas que você possa produzir frutos, amando o irmão, servindo ao irmão, dedicando e gastando a sua vida com o seu próximo. Oremos. Se você quiser receber esta oração de olhos fechados, esteja nesta posição, porque esta é a vontade de Deus neste dia, lhe abençoar, restaurar a sua vida, para que você possa exercer a sua fé conforme a santa e poderosa palavra de Deus nos ensina. Oremos. Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai querido, por esta palavra. Por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de meditar nela. Esta palavra que é viva e eficaz. Esta palavra que penetra dentro da nossa realidade existencial. E é capaz de mudar as nossas estruturas. É capaz de quebrar tudo aquilo que precisa ser quebrado. É capaz de nos fazer homens e mulheres novas. Porque em Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas. E eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor venha ajudar este meu irmão, esta minha irmã, a todos nós, a vivermos a nossa fé, uma fé que opera obras, uma fé verdadeira, uma fé que crê em Deus, na comunhão com Deus, mas que é uma fé que ela se realiza e se materializa no amor pelo irmão. Ajuda-nos a amar o nosso próximo, ajuda, Senhor Deus, a exercitarmos esse amor verdadeiro, o amor que vem de Deus por nós e que deve transbordar em nossas vidas. Eu lhe peço, Pai, perdoa pelas vezes que nós não amamos verdadeiramente. Perdoa pelas vezes que nós não conseguimos exercitar esta fé conforme a Tua vontade. E nos ajuda a sermos melhores no exercício da nossa fé. A começar dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa comunhão com a igreja. Senhor Deus, ajuda-nos. E eu creio que esta palavra, em nome do Senhor Jesus, ela vai operar, Senhor Deus, maravilhas em cada vida que a ouviu nesta noite. Tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.